Meu grupo ficou com a parte, né, com o tema: o que é preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência? Vamos falar um pouco sobre quais são os tipos de preconceito e discriminação e como podemos combater esses preconceitos e discriminações para as pessoas com deficiências. Também o porquê é tão importante saber desse assunto, né? Preconceito e discriminação são fenômenos violentos, prejudiciais para boa parte da população, né? Em especial para as pessoas com deficiência. E o que é discriminação em razão de deficiência? É toda forma de distinção, restrição ou exclusão que prejudique, impeça ou anule direitos e liberdades fundamentais à pessoa com deficiência, né? E por que é importante aprender sobre preconceito e discriminação contra pessoas com deficiência? Porque precisamos ajudar e mostrar o quanto esse grupo contribui de forma valiosa para o meio social, né? Precisamos educar-se sobre a vivência das pessoas com deficiência, refletir sobre a linguagem e a forma de se comportar, fazer esforços para promover a inclusão em todos os aspectos da vida dessas pessoas. E também eu gostaria de falar dessas duas imagens, que é uma forma de discriminação e inclusão. Achar que as pessoas com deficiência são incapazes de algo, ou de um emprego, ou de ter uma convivência social. E a minha parte é isso. Olá, gente. Meu nome é Renata. Eu fiquei com a parte sobre o contexto histórico, sobre a evolução e sobre os marcos legais da pessoa com deficiência. E na história das pessoas com deficiência já podemos ver, né, uma grande evolução ao longo do tempo, sobre os direitos das pessoas com a deficiência, que começaram a evoluir, né, no sentido de buscar também a incorporação, a efetivação do direito à vida, para ter uma vida com qualidade, a igualdade formal e material, bem como outros direitos fundamentais no ordenamento jurídico das nações membros da ONU. A sociedade demanda por políticas públicas que ofereçam suporte social para esta categoria de indivíduos que possam gozar de todo o aparato social. E eu trouxe também aqui, em duas imagens, falando sobre um pouco isso, né? Como teve esse avanço já, através de vagas de empregos, né? De trabalho e outras coisas também, né? Que teve um avanço muito grande, uma melhoria, assim, um olhar bem diferenciado para essas pessoas com deficiência, porque envolve um compromisso contínuo com a inclusão, a acessibilidade e o respeito às diferenças. É um esforço conjunto que deve envolver governos, empresas, organizações e a sociedade como um todo para criar um mundo mais justo e equitativo. Então, que podemos refletir sobre isso, né? Sobre esse olhar diferenciado para as pessoas com deficiência, porque que eles sejam vistas como qualquer outras pessoas. E essa é a minha parte. Exemplos de preconceito e discriminação contra PCDs. Falta de acessibilidade em locais públicos, como falta de rampas, pisos táteis e vagas para deficientes. Não ceder o assento no ônibus para pessoas com deficiência. Julgar uma pessoa autista ou com deficiência não visível por estar na fila preferencial. Falar ofensas capacitistas para um PCD, o ofendendo simplesmente por ser PCD. Boa noite, sou Lidiane Marques. Vou falar sobre a inclusão na sociedade. A importância da inclusão na sociedade. Então, a inclusão, ela ajuda na socialização das pessoas, pois elas convivem com a diversidade e aprendem que precisam respeitar as diferenças e particularidades de cada um. Fora do ambiente familiar, um exemplo importante de inclusão está nas escolas, onde de início oferecem medidas, né, de formação a profissionais para se adaptar a lidar com a diversidade. Dão suporte individualizado, dão um ambiente acolhedor e fazem programas de
conscientização tanto para alunos, profissionais e familiares, fazendo com que cada um tenha garantia de igualdade e oportunidades, a fim que todos tenham oportunidade de aprender, desenvolver e garantir os seus direitos. É de extrema importância garantir às pessoas, independente das suas diferenças, acesso aos seus direitos, oportunidades e benefícios, fazendo com que a sociedade se torne mais justa, democrática, tolerante e empática. Combate ao preconceito e à discriminação, fazendo com que as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas, abrindo espaço para a construção de relações igualitárias e respeitosas. Na diversidade, aumenta a pluralidade de pontos de vista em diferentes áreas, enriquecendo debates e estimulando a busca por soluções criativas e inovadoras. De acordo com a lei brasileira, as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla são amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiências, também conhecida como Estatuto de Pessoas com Deficiência. Né? E claro que no Brasil existem leis que protegem essa categoria de pessoas, que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, a LBI, leis de benefícios da Previdência Social e cota para pessoas com deficiência, leis de cotas de ingresso nas universidades, lei de defesa dos direitos dos usuários dos serviços de saúde pública. Essas leis têm a obrigação de manter a igualdade das pessoas PCDs na sociedade. E quais são os seus direitos? Direito à vida e saúde, educação inclusiva, acessibilidade, trabalho e emprego, benefícios sociais e fiscais, moradia digna. E o Ministério Público desempenha um papel fundamental na proteção dos seus direitos, como acessibilidade, atendimento prioritário, concurso público, educação inclusiva e saúde e tomada de decisões apoiada e curatela. E quais são os grandes desafios das pessoas PCDs no Brasil? Acessibilidade, qualificação profissional, preconceito e capacitismo, inclusão no mercado de trabalho, barreiras sociais. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para garantir a plena inclusão dos PCDs. Eu, Christian, vou falar sobre a educação e a conscientização. A educação é essencial para combater os preconceitos. Ela nos ensina a pensar de forma crítica, questionando crenças erradas e estereótipos. Isso ajuda a entender melhor as diferenças culturais e sociais. A educação nos dá acesso a muitas informações, mostrando diferentes culturas e histórias. Com mais conhecimentos, superamos preconceitos. Ela também promove valores como tolerância e respeito, ensinando a empatia. Isso é crucial para criar uma sociedade justa, onde as diferenças são valorizadas. A educação desmistifica estereótipos, oferecendo uma visão mais precisa das pessoas e grupos marginalizados. Isso reduz os preconceitos. Além disso, empodera minorias, dando-lhes conhecimentos e habilidades para reivindicar seus direitos. Isso contribui para uma sociedade mais inclusiva. Nas escolas, o diálogo e a interação entre pessoas de diferentes origens quebram barreiras e constroem pontes de entendimento. Iniciativas contra preconceito contra pessoas com deficiência, PCDs, são importantes. Campanhas de mídia como Somos Todos Iguais aumentaram a visibilidade e mostraram que PCDs têm muitas capacidades. Programas educativos em escolas e treinamentos em empresas formam pessoas mais empáticas. Eventos como a Semana da Inclusão promovem a troca de ideias sobre desafios e soluções. Leis como a Lei Brasileira de Inclusão protegem os direitos das pessoas com deficiência, promovendo igualdade de oportunidades. A representação de PCDs na mídia também muda as percepções, mostrando que a deficiência é apenas uma parte da identidade. Enfim, a acessibilidade é crucial. Tornar espaços e serviços acessíveis melhora a vida das pessoas com deficiência e demonstra um compromisso com a inclusão. Iniciativas no mercado de trabalho, como programas de contratação inclusiva, mostram que PCDs podem desempenhar muitas funções. Essas iniciativas aumentam a visibilidade e compreensão de PCDs, promovendo uma sociedade mais inclusiva e desafiando os preconceitos. A tecnologia mudou nossas vidas, mas para pessoas com deficiência é uma ferramenta essencial que promove independência e inclusão. Por exemplo, os smartphones.
esse dispositivo que usamos todos os dias. Tem muitas coisas que podem ser facilmente acessíveis com eles, e com as ferramentas de voice over da Apple e o TalkBack da Android, pessoas com deficiência visual podem navegar, ler e usar as redes sociais como qualquer outra pessoa. Além disso, aplicativos de reconhecimento de voz ajudam pessoas com dificuldade a se comunicar de forma eficaz. Outros exemplos são as próteses controladas por sensores, que permitem movimentos mais naturais para os amputados. Estas tecnologias melhoram a mobilidade e a qualidade de vida dessas pessoas, permitindo que esses indivíduos participem de atividades antes inacessíveis para eles. A tecnologia também beneficia a inclusão no ambiente de trabalho. Pessoas com deficiências físicas ou motoras podem usar softwares para fazer suas tarefas. Além disso, vídeos com tradução automática também ajudam na comunicação a se comunicar melhor durante as reuniões. A tecnologia é fundamental para uma sociedade justa e inclusiva. Empresas de tecnologia devem criar produtos e serviços que sejam acessíveis para todos, mesmo que tenham habilidades diferentes. A tecnologia ajuda pessoas com deficiência a serem independentes, a se comunicarem melhor e a serem incluídas em tudo o que fazem. Continuamos a apoiar o desenvolvimento de soluções de tecnologias que promovam a acessibilidade para que todos possam participar de nossa sociedade.